você que aí está, sejamos muito bem-vindos a mais esta nossa meditação acerca da Palavra de Deus. Como você deve estar nos acompanhando e estamos dizendo a cada encontro, nós estamos meditando a importância da Palavra de Deus para a Igreja de Cristo, como a Igreja de Cristo se relaciona com a Palavra de Deus. Então, logo neste início de meditação, eu quero vos convidar para rezarmos juntos, nos colocarmos nas mãos de nosso Senhor, pedindo a Ele que possa nos guiar, nos conduzir neste momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infundi em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, maturidade, discernimento e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação hoje, ela vai tratar um pouquinho de como a Igreja nos ensina a interpretar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E por que vamos fazer essa meditação já agora? Porque nós estamos, ao longo destas meditações, fazendo um caminho, percorrendo um caminho no qual Deus se revela e prepara a sua revelação máxima, a encarnação da sua palavra, o Verbo de Deus. Jesus que se faz carne, Jesus é a palavra de Deus. E para que nós possamos chegar ao conhecimento de como o Antigo Testamento aponta para Jesus, é preciso que a gente entenda e saiba como interpretar a palavra de Deus para não incorrermos em tantos erros como a gente percebe por aí. Por isso, queridos irmãos e irmãs, amigos que estamos juntos nesses momentos de meditação, eu já vos convido a tomar em mãos as vossas Bíblias e abrir na segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 1 e nos versículos 20 e 21. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e nos versículos 20 e 21. Vejam como é que a palavra de Deus nos orienta a respeito da sua interpretação. Ora, antes de mais nada saber isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Vejam, se nós queremos interpretar a palavra de Deus, se nós queremos ter um relacionamento sadio com a palavra de Deus, a primeira coisa que a Igreja nos convida a ter diante de nós é esta certeza. A Bíblia é fruto da ação do Espírito Santo, que inspira os homens, os escritores sagrados, os agiógrafos, a escreverem aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é revelação de Deus. Então a gente não consegue, não pode interpretar a Bíblia nunca de maneira particular, isolada. A gente precisa interpretar e entender a Bíblia na vida da Igreja. É o Espírito Santo quem age na vida da Igreja. É o Espírito Santo quem inspira as palavras que estão contidas na palavra de Deus. Então quem usa a Bíblia para uma interpretação particular pode incorrer em vários erros. Como nós vemos por aí, meus irmãos e irmãs, várias comunidades eclesiais nas quais cada uma apresenta uma verdade e que é fruto de uma interpretação particular. Vejam bem, a Igreja nos diz que a Bíblia ela é fruto de um relacionamento. É fruto da escolha de um Deus por um povo, de um povo que aceita este Deus e que permite-se ir caminhando de acordo com a vontade desse Deus.
É por isso, queridos irmãos e irmãs, que a gente deve entender que a Bíblia ela é fruto da igreja. E por que é fruto da igreja? Porque antes de ser escrita, a Bíblia foi vivida. A Bíblia foi transmitida oralmente. E a igreja chama este processo de tradição oral. A Bíblia foi falada, foi partilhada, foi comunicada, foi anunciada. Se nós não estivermos cientes disso, se nós não estivermos aliados ao Espírito Santo e à tradição da igreja, a gente incorre em riscos de interpretar de forma desonesta a palavra de Deus. E a tradição da igreja hoje, ela se perpetua justamente por meio do seu magistério. São os bispos e o Papa quem traduzem para nós aquilo que foi experimentado, aquilo que foi perpassado pelos apóstolos, pelos primeiros padres da igreja. Então, aquilo que a igreja ensina está dentro da tradição de quem viveu e caminhou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer interpretar bem a Bíblia, você precisa ter em mente que ela é fruto da vida litúrgica, das celebrações deste povo que, pela tradição, foi sendo inspirado por Deus para colocar aquilo que é essencial para a nossa fé. É uma outra verdade. A Bíblia ela não é para ser discutida. Ela não é para ser decorada versículos e jogar na cara de um ou de outro. A Bíblia é para ser vivida, experimentada. E aí, para a gente irmos aprofundando dentro dessa tradição, dentro desta experiência celebrativa, é que a gente deve interpretar que a Bíblia é o anúncio de nosso Senhor. Se não tivermos presente isso, a gente vai pegar textos isolados e achar que aquilo que ali está, num determinado espaço geográfico, num determinado tempo, seja a essencialidade. Não. A essencialidade da Bíblia, o centro, a centralidade da Bíblia, como eu disse a vocês e acabo me repetindo tanto, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro a gente precisa ver como a igreja nos ajuda a compreender estas verdades, sabendo que o lugar de origem da interpretação da Escritura é a vida da igreja. Ou seja, a Bíblia foi escrita pelo povo de Deus para o povo de Deus. Se nós tirarmos fora esta verdade, nós iremos nos perder. Se você, tendo fé, ao abrir a Bíblia, ao lê-la, ao rezar um versículo, alguns versículos, se você com fé ao fazer isso, você vai estar alimentando aquilo que é espiritual em você. Mas quem não tem fé pode ler este livro e nada modificar. Então a gente precisa ter certeza. A Bíblia é escrita pelo povo de Deus para o povo de Deus. Ainda que tantas outras pessoas possam tomá-la em mãos, possam lê-la. Mas ela é para o alimento espiritual, para o fortalecimento espiritual. Ela é para a nossa vivência relacional com Deus. E, sendo as Escrituras palavras de Deus inspirada, ela só pode ser lida e interpretada segundo o Espírito Santo. É inútil a gente dizer que conseguimos compreender a palavra de Deus por nós mesmos. E aí eu quero ser mais claro e talvez trazer para vocês a memória de tantas e tantas pessoas e tantas comunidades eclesiais em que dizem que Deus me disse isso, Deus me revelou aquilo, Deus me pediu isso. E a gente vai vendo que a verdade de Deus
ela vai assumindo várias faces. A verdade de um não é a verdade do outro. Que Deus é esse? Que Sagrada Escritura é essa? Que Espírito Santo é esse que me diz uma coisa, que a outro diz outra, que a outro diz outra? Ou seja, se nós não formos honestos e não pedirmos a Deus a iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que age na vida da igreja e que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, se nós não fizermos isso, nós vamos incorrer em riscos, e riscos gravíssimos, como nós estamos percebendo. Tantas divisões, tantos desesperos. Então, nós católicos devemos ter presente que para conseguirmos interpretar as Sagradas Escrituras é preciso alguns critérios. O primeiro deles, como disse, que há uma unidade em toda a Escritura. Veja bem, você sabe que nós temos duas divisões na Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas veja bem, o centro da Bíblia, o centro da palavra de Deus é Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento, ele aponta para o primeiro e o primeiro, ele cumpre o Antigo. Ou seja, a realização do Novo Testamento, o ápice do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Ou seja, se nós não tivermos presente que a Bíblia é uma unidade, mesmo que seja formada por vários textos, se não percebermos que ela aponta para Jesus Cristo, então nós não vamos conseguir interpretar bem a palavra de Deus. E é por isso que a igreja nos convida e nos alerta para discernirmos, nesse sentido, a unicidade de toda a Sagrada Escritura. E um outro critério que a igreja nos convida a ter presente é o critério da analogia da fé. O que é isso? É a coesão das verdades de fé e de sua relação com o todo da revelação. Então, ou seja, quando nós não conseguimos fazer esta analogia, não conseguimos fazer essa coesão, essa junção das verdades, então a gente acaba incorrendo em tirar um texto do lugar, um texto fora do contexto e achar que estamos interpretando bem a palavra de Deus. Vejam bem, vocês devem estarem lembrados, 2 anos mais ou menos atrás, uma reportagem que passou num programa televisivo em que um senhor, se denominando um líder de uma comunidade eclesial, leu uma passagenzinha da Bíblia e esqueceu de colocar um acento. E ele, para o repórter, dizia que a Bíblia estava dizendo que ele deveria adulterar e casar com a mulher do outro. Quando ele pega lá aquele textozinho em que Davi se encanta por a mulher de Urias. Então vejam bem, se eu tiro fora de um contexto uma parte da Bíblia, então eu vou ter facilidades para cometer alguns erros, e a igreja já vai nos convidando a refletirmos, a discernirmos sobre isso. Primeiro, a Bíblia, mesmo que ela seja várias partes, vários livros, ela apontam para uma única verdade que é Cristo. Então, a Bíblia, ela tem a sua unicidade, é Cristo. E depois, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, ela converge para um único ponto. É Deus que se revela, Deus que se encarna. E aí, para que a gente possa muito bem interpretar a palavra de Deus, a igreja nos convida a descobrirmos quais os sentidos que a Escritura pode nos apontar, para que a gente possa, por meio dela,
adentrar numa intimidade com Deus. O primeiro é o sentido literal. E o que vem em si é isso, o sentido literal? É quando você pega a Bíblia em si e vai analisar textos por textos. Você vai analisar os gêneros pelas quais a Bíblia foi construída. Por exemplo, o que é um gênero? Na Bíblia você vai encontrar um livro de narração. Por exemplo, os evangelhos narram a vida de Jesus. Você vai encontrar um gênero de parábola, que são histórias para favorecer um amadurecimento, um crescimento na fé. Você vai achar um gênero de leis, como por exemplo Deuteronômio. Você vai encontrar um gênero poético, os salmos são poesias, o livro do Cântico dos Cantos são poesias. Você vai encontrar um gênero de crônicas. Então, o sentido literal é isso, é olhar o texto por ele mesmo, por aquilo que ele significa. E depois, a igreja vai dizer que não adianta somente olhar para a letra. É preciso descobrir nesta letra a vontade de Deus, a revelação de Deus. E aí vem o sentido espiritual. Como eu posso ver Deus? Como eu posso viver Deus? Como eu posso experimentar Deus pela palavra de Deus? E o sentido espiritual, a igreja nos ajuda a aprofundarmos, se dividindo em 3 tópicos. E o primeiro destes tópicos é justamente o sentido alegórico. Genildo, veja bem, o que é o sentido alegórico? O sentido alegórico é você ver em tudo aquilo que está na palavra de Deus a pessoa de Cristo. Vamos usar, por exemplo, o Salmo 23, em algumas Bíblias, 22 em outras Bíblias, depende da tradução que você esteja. E está lá: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E enquanto eu estou rezando, eu vejo neste texto do Salmo que o Senhor é o meu pastor, a figura de Jesus Cristo. É Jesus que é o meu pastor. É Jesus que me convida a nele descansar. É Jesus que se torna a porta. É Jesus que me dá o refrigério. Vejam bem, o que é o sentido alegórico? É eu descobrir no texto bíblico a figura de Jesus Cristo. Se eu não interpreto a Bíblia desse jeito, então eu posso ser qualquer outra coisa menos católico. Porque nós sabemos que muitas pessoas interpretam de forma diferente. E para que eu possa viver bem a palavra de Deus, experimentar Deus, me relacionar com Deus, eu preciso, nesses experimentos, nesses sentidos, no sentido espiritual, descobrir Cristo presente nos textos. E depois, dentro ainda do sentido espiritual, nós vamos encontrar o sentido moral. O que é que a palavra de Deus me indica como um modo de agir? E aí, para ficar mais claro um pouquinho para nós, vamos tomar em mãos, ou vamos tomar em nossas lembranças, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos do 3 ao 16, as bem-aventuranças. Quando nós lemos as bem-aventuranças, nós vamos descobrindo como é que eu devo agir, aquilo que Jesus ensina, de que forma eu posso melhor agir para agradar a vontade de Deus. Então, o sentido alegórico é ver Deus, é ver Jesus nos textos da Bíblia, é ver Jesus nos escritos da Bíblia. O sentido moral é descobrir pelos textos bíblicos qual a melhor maneira de agir para agradar a Deus. E por último, dentro do sentido espiritual, nós temos o sentido anagógico, de perceber aquilo que é
uma meta para o céu. Então vejam bem, como demos outros exemplos, vamos terminar esta nossa meditação também dando mais um exemplo no sentido anagógico. O que é que eu preciso descobrir nos textos bíblicos que me apontam o céu? Se nós tomarmos também em nossos pensamentos lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Eu devo descobrir nos textos bíblicos a meta que me leva para o céu. Então vejam nesse texto que eu vos dei como exemplo. Jesus vai dizendo que se eu me der por demais, se eu ficar preocupado demais com os meus desejos, se eu buscar demais as minhas realizações particulares, eu perco o céu. Então vejam como esse texto vai nos apontando para o céu. É o sentido anagógico da interpretação da palavra de Deus. Só para a gente recapitular, dentro das interpretações de como a igreja nos ensina a interpretar a Bíblia, e uma vez que nós vamos, daqui a alguns momentos, descobrir os textos bíblicos que apontam para Jesus o Messias, nós devemos ter presente que para entender a Bíblia, eu preciso, no sentido literal, descobrir como ela foi escrita, de que forma foi escrita, para quem foi escrita. Depois, como esta palavra de Deus escrita pode alimentar a minha fé, o meu relacionamento com o nosso Senhor, a minha vida espiritual. E aí eu devo descobrir nos Escritos Sagrados Cristo, pela alegoria. Todos os textos da Bíblia devem me apontar para Cristo. Depois, todos os textos da Bíblia devem me ajudar a um agir, a um melhor agir, a um melhor comportamento. E todos os textos da Bíblia devem nos conduzir ao céu. Então eu devo descobrir nestes textos da Bíblia aquilo que é o caminho para o céu. Então, vamos terminando a nossa meditação de hoje, já vos convidando a permanecer conosco, porque no nosso próximo momento de meditação, nós iremos apresentar um pouquinho como os nossos irmãos judeus foram entendendo a perspectiva do Messias, as figuras de Messias, para que a gente possa, sabendo quem era o Messias para os judeus, descobrir como as Sagradas Escrituras, que nós católicos encontramos e vivemos, como essas Sagradas Escrituras nos dão a certeza de que Jesus, nosso Senhor, é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, apontada, preparada, anunciada lá no Antigo Testamento e que os nossos irmãos não conseguiram compreender e entender e não descobriram que Jesus é o Messias esperado. Então a você eu desejo um bom relacionamento com a Bíblia, leiam, rezem, experimentem Deus pela Palavra de Deus. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Um abraço, até mais.